Bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estar dando início ao capítulo 10, Formas e Espaços. Vamos relembrar um pouco sobre os sólidos geométricos. Vamos observar essa imagem do quarto de Ítalo. Você já percebeu como a geometria está em nossa vida de muitas maneiras? Observe a imagem do quarto de Ítalo e faça muitas descobertas. A geometria está espalhada por todo lugar, igual a matemática. Nós podemos encontrar sólidos geométricos em nossas casas, pelas ruas, na escola, no supermercado. Então vamos ver um pouquinho aqui no quarto de Ítalo quais são os objetos que existem nesse lugar, nesse ambiente. Aqui a gente pode observar uma estante cheia de livros, com bonecos, uma caixa organizadora, um dado de letras. Podemos perceber blocos de encaixar na mão das crianças, cadeira, um globo terrestre, uma mesa com mais livros, a cama, o travesseiro, o livro de matemática, o caderno, o lápis. Ao lado da cama a gente vê a presença de mais brinquedos, como a bola, dados de letras, carrinho, boneco. Temos um abajur. Então, dentre esses objetos que possui no quarto de Ítalo, quais deles podem nos lembrar sólidos geométricos? Será que você consegue descobrir? Olha direitinho, observe quais são os brinquedos que nos lembram sólidos geométricos. A gente tem aqui a bola, temos os dados de letras, temos o livro, o travesseiro, os livros que possuem a estante, o globo terrestre, a caixa organizadora, os bloquinhos de encaixe. Então, esses objetos nos lembram alguns sólidos geométricos. E quais são eles? Vamos lembrar? Então, os sólidos geométricos são figuras tridimensionais, ou seja, são aquelas figuras que possuem 3 dimensões, onde a gente pode medir o comprimento, a altura e a largura. Então, esses sólidos geométricos que podemos medir dessa forma são chamados de tridimensionais. Separei 3 objetos que possuíam no quarto de Ítalo: a caixa organizadora, a bola e o dado de letras. Então, esses objetos eles vão nos lembrar alguns sólidos. A caixa organizadora, ela nos lembra um paralelepípedo, ou também conhecido como bloco retangular. E além da caixa organizadora, a gente tem diversos outros objetos que nos lembram esse sólido. Lá no quarto de Ítalo tinha os livros, o caderno, que tinham esse formato. Temos também a bola, que nos lembra uma esfera, ela é toda arredondada. Além da bola, tinha também no quarto de Ítalo o globo terrestre, que nos lembra uma esfera. E o dado de letras, que tem o formato de um cubo. É muito comum também a gente, nas nossas aulas de matemática, usarmos um dado de números, né? E ele tem também o formato de um cubo. Então, a gente pode estar relacionando objetos do nosso dia a dia com sólidos geométricos. Vamos relembrar quais sólidos geométricos nós já estudamos em matemática. Temos aqui o cilindro, o cone, o cubo, uma pirâmide hexagonal. Por que recebe esse nome de pirâmide hexagonal? A base, que é a parte que está embaixo da pirâmide, ela é formada por uma figura plana de 6 lados. Então, ela recebe o nome de pirâmide hexagonal. Temos uma pirâmide triangular, porque a sua base tem o formato de um triângulo. A esfera, o paralelepípedo, uma pirâmide quadrangular, porque a sua base, que é a parte de baixo, é formada por um quadrado. E um prisma triangular. Temos diversos prismas, mas hoje vamos estar vendo apenas o prisma triangular, que a sua base tem o formato de um triângulo. Dentre
esses sólidos geométricos, vocês sabiam que podemos dividir eles em 2 grupos? Mas como assim 2 grupos? A gente vai separar esses sólidos observando as suas características em comum. Quais são as semelhanças que vão existir entre eles para que a gente possa dividi-los em 2 grupos? Vamos descobrir juntos? O primeiro grupo nós podemos formar com o nome de sólidos que rolam, ou também conhecido como corpos redondos. Esse grupo vai ser formado apenas pelo cilindro, cone e esfera. Por que será? Nós podemos dividir em grupo de sólidos que rolam porque esses 3 sólidos, quando colocados em cima de uma superfície, eles vão rolar com facilidade. Né? A gente tem aí, podemos lembrar da esfera. Um objeto que é parecido com a esfera é a bola. Então, quando a gente chuta uma bola, vocês percebem que ela rola com facilidade. A mesma coisa acontece com o cilindro e com o cone. Então, eles vão rolar com facilidade. Então, por isso que eles vão fazer parte do grupo de sólidos que rolam. Já o outro grupo é formado por esses sólidos geométricos, que a gente dá o nome de sólidos que não rolam. Então, você quando põe um dado em cima da mesa, será que ele sai rolando? Então, quando a gente vai em joguinho de matemática, a gente tem que sacudir e jogar com força para que ele gire, mas aí ele vai parar. Ele não continua rolando como uma bola, né? Por quê? Esses sólidos aqui, eles são formados por partes planas que não são arredondadas. Então, eles não vão estar rolando como os outros sólidos geométricos. Então, esse grupo é formado pelo cubo, pela pirâmide hexagonal, pela pirâmide triangular, pelo prisma triangular, pela pirâmide quadrangular e pelo paralelepípedo. Esses 6 sólidos geométricos vão fazer parte dos grupos de sólidos que não rolam. Então, essa diferença é importantíssima para que a gente separe os sólidos que conhecemos em 2 grupos. O grupo dos que rolam e o grupo dos que não rolam. Outro ponto importante por mim, da gente observar nos sólidos geométricos, são as suas faces e a sua base. Com o que é isso, base de um sólido geométrico? A base é a parte de baixo de um sólido geométrico. Mas existem alguns sólidos que podem ser formados por 2 bases e 2 bases iguais. É o caso do prisma de base quadrangular, porque a sua parte de baixo e de cima tem o mesmo formato. O prisma de base triangular também, a base de baixo com a base de cima é formado por 2 figuras iguais, o cilindro e o cubo. E como a gente descobre qual é a base que forma esse sólido geométrico? É só a gente observar o formato que tem a parte ou de baixo ou de cima desse sólido. Vamos começar pelo prisma de base quadrangular. Ele tem um formato aqui em cima de um retângulo. Então, a parte de baixo dele, a sua base, também vai ser um formato de um retângulo. Então, quais dessas figuras planas é um retângulo? Então, esse último é um retângulo. Então, é a base que vai formar o prisma de base quadrangular. Ou seja, as figuras, os sólidos geométricos, eles são formados, suas faces, por figuras planas. O círculo, o quadrado, o triângulo, o hexágono, o pentágono, são figuras planas que vão compor, que vão montar os nossos sólidos geométricos. Nossa próxima figura é o prisma de base triangular. Vejam que ela tem o formato de um triângulo. Então, a base do prisma será ligada ao triângulo. Já o cilindro tem uma base no formato de um círculo. Então, nós vamos ligar o cilindro ao círculo. E o cubo tem a sua base quadrada. O cubo é a única figura
o único sólido geométrico que tem todos os lados iguais do mesmo formato. Se a gente olha para qualquer lado do cubo, a gente percebe que tem o formato de um quadrado. Então, nós vamos estar ligando o cubo à figura plana do quadrado. Então, dessa forma, a gente consegue perceber qual o formato de cada base que compõe os nossos sólidos geométricos. Então, turminha, a nossa aula de hoje foi para a gente relembrar um pouco sobre os sólidos geométricos. Os dois grupos que nós podemos dividir os nossos sólidos, em sólidos que rolam e sólidos que não rolam, e vimos também um pouquinho sobre as bases que formam os sólidos geométricos. A gente se vê na nossa próxima aula, turma. Tchau, tchau. Beijos para vocês.